Olá, gente. Vamos começar esse apostolado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos provar que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Para bem provar, é necessário que utilizamos a polêmica passagem que repercute muito nos meios católicos e protestantes, que é a de Mateus 16:18. Tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria minha igreja. Os protestantes argumentam que Pedro, a palavra Pedro no grego, quando vemos a passagem original do livro, quando vemos a passagem original do grego, vemos a palavra Petra, Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria minha igreja. Assim, o nome do grego Pedro e pedra muda. O que os protestantes se enganam é que Pedro, por ser homem, muda o seu masculino. Além do fato que já tem uma palavra para designar Évina, que é uma pedra pequena no aramaico, porque Jesus falava aramaico, e a palavra que equivale a pedra é Kefa, que significa pedra grande, já Évina é pedra pequena. E essa palavra de Pedro não simboliza Évina, uma vez que no grego tinha uma palavra grega para designar pedra pequena, que é litos, Ou seja, Pedro é igual a Kefas, porque se ele fosse igual a pedra pequena, Évina, se não me engano, ele seria chamado de litos, não de Petrus, Só muda o nome porque Pedro era homem. Além disso, é necessário ver-se também a patrística, as provas do papado. Bem, Clemente de Alexandria diz: o bem-aventurado Pedro, escolhido, preeminente, o primeiro entre os discípulos, a quem sozinho o Salvador prestou o tributo. Passamos agora para 251 depois de Cristo, no norte da África, com São Cipriano. Depois de citar Mateus 16:18, João 21:15. Sobre ele, Pedro, ele edifica a igreja e a ele dá ordem de apacentar as ovelhas, embora ele tenha atribuído um poder semelhante a todos os apóstolos. Mas ele fundou uma única cátedra e ele estabeleceu por sua própria autoridade uma fonte e uma razão intrínseca para essa unidade. Na verdade, os outros foram também o que Pedro foi, mas a primazia é dada a Pedro, pelo que fica claro que há apenas uma igreja e uma cátedra. Assim também todos são pastores e o rebanho é mostrado como sendo um alimentado por todos os apóstolos em uníssono. Acordo. Se alguém não se apega a esta unidade de Pedro, ele pode. Imagine que ele ainda mantém a fé. Se ele abandonar a cátedra de Pedro, sobre qual a igreja foi construída, ele ainda poderá ter a certeza de que está na igreja. Cipriano fala isso na Unidade da Igreja Católica, primeira edição, 4, capítulo 251 depois de Cristo. No caso, depois de 180 depois de Cristo, ele fala o seguinte: menos de um século após o fim da era apostólica, por volta. Além disso, depois no ano 180 depois de Cristo, menos de um século após o fim da era apostólica, Irineu de Leão vai falar no seu livro Contra as Heresias, falando da Igreja de Roma. É uma questão de necessidade que toda a Igreja concorde com esta Igreja devido à sua autoridade preeminente. Santo Agostinho, doutor e santo da Igreja, vai falar: há muitas outras coisas que me mantêm justamente no céu da Igreja Católica. O consentimento dos povos e das nações me mantém, a sua autoridade me mantém inaugurada pelos milagres, nutridos pela esperança, ampliado pelo amor e estabelecimento pela idade. A associação dos sacerdotes me mantém desde a sede do apóstolo Pedro, a quem o Senhor, depois da ressurreição, encarregou de apacentar as suas ovelhas, até o atual episcopado do Papa Cirício. Santo Agostinho vai falar isso na contracarta de Mani, chamada de A Fundação. São João Crisóstomo vai falar: Pedro, fundamento da igreja, o corifeu do coro dos apóstolos, o amante veemente de Cristo. Aí ele fala depois, aquele que correu o mundo inteiro, que pescou o mundo inteiro, este santo corifeu, no coro abençoado, o discípulo ardente a quem fora confiada as chaves do céu,
que recebeu a revelação espiritual. Pedro, boca de todos os apóstolos, o chefe dessa companhia, o governante do mundo inteiro. Ele fala isso no De Elementos 3, a quarta homilia de Dete Miletal 3. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos discípulos, tanto como sendo ardente, quanto como sendo confiado por Cristo com o rebanho. Ele primeiro age com autoridade no assunto, como tendo tudo colocado em suas mãos, pois a ele Cristo disse: Eu convertido, confirma a teus irmãos. Cristóstomo, homilia 3, Atos dos Apóstolos, e X. São Pedro Crisólogo, pai de toda a igreja, vai falar. A sua carta 2:25-2. Exortamos-los em todos os aspectos, honrado irmão, a apresentar a atenção obediente ao que foi escrito pelo bendito Papa da cidade de Roma, pois o bem-aventurado Pedro, que vive e preside na sua própria sé, fornece a verdade da fé àqueles que procurem. Pois nós, em razão de nossa busca pela paz e pela fé, não podemos julgar casos baseados na fé sem o consentimento do bispo de Roma. Aí é basicamente esse, né, os argumentos. Eu espero que tenham gostado. Enfim, é isso. Até mais.